Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir ao pessoal que está mais lá atrás, se puder colocar nas cadeiras à frente, vai ter uma visualização melhor. Bom, então eu venho do Rio Grande do Sul, da cidade de Santo Ângelo, para falar para vocês sobre o grupo de autoajuda à dependência química Apoio Fraterno. É o grupo que surgiu lá no Grupo Espírita Seara do Mestre, a partir das necessidades que a doutrina espírita tem de atender a dependentes químicos e seus codependentes, seus familiares. Então, esse grupo, ele tem a finalidade de oferecer às pessoas um cuidado, o atendimento e poder ajudar a todos os necessitados e que sofrem hoje com a doença da dependência. Tanto dependência química lícita quanto ilícita. Como já foi falado ontem, se alguém aqui já participou da palestra sobre as dependências e sobre alcoolismo. Então, esse grupo, ele é um trabalho que faz com que tenha uma dinâmica baseada em amor exigente, em grupos de autoajuda, para que possamos atender dentro das casas espíritas, dentro dos hospitais espíritas, dentro do movimento espírita, os dependentes químicos e os seus familiares. Então, é uma proposta que, ao longo das palestras da manhã de hoje, vocês vão compreender este trabalho. O trabalho ele é norteado por uma cartilha, que é o livro Capacitando. Este livro está à disposição ali na livraria para aquisição e ele vem com as palestras hoje aqui proferidas e também mais algumas complementares que, devido ao nosso tempo, elas foram reduzidas. E também com um DVD que faz a explanação prática de como funciona o atendimento do grupo. No caso, uma reunião toda que eu vou falar no final aqui, quando falo da dinâmica do apoio fraterno. Esse DVD, então, foram os voluntários do grupo que se reuniram e fizeram uma teatralização de todo o trabalho, como é que funciona atendimento de grupo na casa espírita. Então, o que é o Grupo Apoio Fraterno? Né? O grupo de voluntários tendo a finalidade de auxiliar os dependentes e os codependentes. Muitos buscam ajuda, mas para que possam ser realmente ajudados, terão que se ajudar. Isso é a nossa responsabilidade, né? Saber o que a gente precisa entender. Trabalhar com um grupo de autoajuda é poder compreender que não basta nós querermos ajudar, estar na doutrina e querer auxiliar, mas também temos que as pessoas, que os adoentados, que os necessitados também busquem essa ajuda. Muitos grupos de autoajuda foram criados, sendo a maioria sem vínculo religioso. Porém, o apoio fraterno, observando a necessidade de um auxílio espiritual, baseando-se na proposta da doutrina espírita, oferece consolo e esclarecimento da dependência química. Então, o Grupo Apoio Fraterno é ligado ao Departamento da Família, evangelização de jovens e palestras. Muitos acabam descobrindo a doutrina, conhecendo e vindo a participar do Grupo Apoio. Porque durante o nosso trabalho, na dinâmica do atendimento, nós não buscamos doutrinar ninguém. Mas, como é um grupo espírita, as pessoas vêm de diferentes religiosidades e acabam conhecendo e querendo aprofundar também o seu entendimento da doutrina. E aí, muitos ainda passam a frequentar grupos de ajuda, frequentar outros trabalhos e frequentar, acima de tudo, grupos de estudo nas casas espíritas para conhecimento maior da doutrina. O grupo de autoajuda como ferramenta de auxílio no tratamento da dependência química. Então, o que é esse tratamento? É o abuso de substâncias químicas, problemas físicos e emocionais de tratamento e os grupos de autoajuda, que são Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, grupos de amor exigente e o apoio fraterno. Será que os grupos de autoajuda auxiliam os dependentes químicos e seus familiares? E Alan, 2006, nos falam: embora seja complicado avaliar a efetividade de grupos de autoajuda independentes, pois os membros muitas vezes são anônimos, sendo difícil de fazer acompanhamento.
e não são mantidos registros. Alguns estudos sistemáticos atestam em favor da eficácia desses grupos. Os membros valorizam os grupos de autoajuda e relatam lidar melhor com os seus problemas, terem um melhor bem-estar, maior conhecimento sobre sua condição e menor o uso de outras instalações de saúde. Então, isso é o que fala a respeito do grupo. Para podermos colocar o trabalho, o pessoal, né, os voluntários, eles, além de fazerem parte da doutrina, serem estudantes da doutrina espírita, também há um estudo para esse trabalho, que é poder entender como é que se trabalha em grupo, como é que se leva a palavra, a doutrina, e como é que se auxilia um dependente químico e a sua família. Porque, acima de tudo, precisamos ter conhecimento, entender o que é essa parte do grupo aliado à doutrina espírita. É relevante a proposta de valorização e expansão do grupo Apoio Fraterno no movimento espírita? Verificou-se que pacientes com quadros mais graves do uso de substâncias e de problemas psicossociais que tinham altos níveis de adesão aos grupos de autoajuda tiveram melhores resultados em relação ao uso de substâncias, num período maior que 6 meses. Os resultados eram pobres, quanto a afiliação a um grupo foi baixa. O primeiro grupo, então, do apoio fraterno, ele surgiu em Santo Ângelo, como eu coloquei para vocês, e atualmente nós temos 12 grupos em funcionamento. Hoje nós temos 14 grupos em funcionamento, que 2 grupos nos falaram agora, há um mês atrás, que entraram em atendimento. E também no Hospital Espírita de Porto Alegre, e agora também, já desde o início do ano, nós também temos grupos fora do estado, né, que vamos ter o palestrante aqui depois, que é em Cascavel. A divulgação, então, do trabalho. A proposta de divulgação e expansão do Grupo Apoio Fraterno pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e Casas Espíritas. O trabalho surgiu a partir, né, da Casa Espírita, né, do funcionamento lá dentro da Casa Espírita, e ele toma forma hoje a partir do encampar da AME para o desenvolvimento desse trabalho. Então, a AME Rio Grande do Sul abraça o trabalho do apoio fraterno como um atendimento das AMEs. E essa proposta está sendo difundida e está sendo levada a todas as AMEs para que possam ser o braço técnico desse atendimento dentro das casas espíritas, em qualquer lugar que se deseje, no caso, organizar um trabalho do Grupo Apoio Fraterno. Este trabalho, então, ele tem uma proposta lúcida, clara e segura, de se trabalhar com grupos de autoajuda a dependentes químicos e seus familiares à luz da doutrina espírita. O atendimento, então, ao dependente químico, ele vem em inúmeras ferramentas, onde a gente coloca medicação, psicoterapia, a internação hospitalar, internações e fazendas terapêuticas, grupos de autoajuda e a espiritualidade. Muitos necessitam de algumas dessas ferramentas, outros acabam se utilizando de todas essas ferramentas num conjunto, dependendo da gravidade da situação. Então, o que a gente pensa? Que, dentro do contexto, o grupo de autoajuda é mais uma ferramenta de suma importância, aonde nós conseguimos abranger tanto a família quanto o dependente. Porque, em estudos científicos já comprovados, a família ela tem um grande papel na ideia da recuperação do seu familiar. Não é só o dependente que é doente, é a família toda que está doente. Então, a abrangência do grupo comporta a todas essas necessidades. O que o Grupo Apoio Fraterno, então, nos traz? Apoio mútuo e educacional. A liderança, então, vem de dentro do grupo. O grupo é formado, precisa ter um líder, precisa ter uma organização. Reporta-se a um fator desestruturado da vida, ou seja, é um grupo específico que vai tratar a dependência química. Tá? Não é para depressivos, para pacientes com transtornos bipolares, para grupo de obesidade ou diabético. Pode ter alguma dessas doenças associadas à dependência química, mas o foco do trabalho é a dependência química. Os membros participam voluntariamente, como os demais serviços oferecidos pelas casas espíritas. Não tem interesse e fins lucrativos, o objetivo é o crescimento pessoal dos integrantes e é um caráter anônimo e confidencial.
Isso também vocês vão, a partir do transcurso das palestras, observar que a gente preza muito por esse caráter anônimo e confidencial, porque está lidando com as dificuldades particulares de cada indivíduo. O grupo faz com que as pessoas exponham as suas problemáticas, com que possam falar de si, da sua família, das suas particularidades. Então, a gente preza muito e cuida para que isso seja mantido. A nossa ética dentro do trabalho do grupo. E voluntários sem fins lucrativos, como qualquer dos trabalhos oferecidos por todas as casas espíritas. O tratamento em grupo não é apenas o relato de problemas individuais, mas o resultado da troca de ideias, sentimentos e sensações. Então, o que a gente preza nisso? Que não é só falar das situações, relatar os problemas. O grupo, ele entendendo, os voluntários, fazendo o estudo, aprendendo a trabalhar no grupo, eles vão conseguir ajudar e auxiliar dentro dessa dinâmica, que faz com que tenhamos as três ansas, que é a partir das semelhanças se gera esperança e aumento da confiança dos indivíduos de suas próprias capacidades. Esse processo, então, é aquele que nós chamamos de espelhamento, aonde aquele que está dando o seu depoimento, ele consegue ser visto a partir do outro, um entre o outro. A dinâmica, então, do trabalho do grupo. O trabalho do grupo, ele segue com uma metodologia própria, construída após 2 anos de pesquisas literárias, troca de experiências, participações em palestras, de vivências, junto a grupo de autoajuda e comunidade terapêutica. Então, o grupo, ele não surge de algo que foi inventado, ele surge a partir de conhecimento e trabalho de outros modelos que já funcionam e que dão certo. O que foi feito? Foi feito esse estudo, foi trazido à luz da doutrina espírita e colocado os 12 passos que se fala em grupo de apoio de alcoólicos anônimos, nós temos também os 12 princípios voltados à luz da doutrina espírita, que vocês vão ver a partir quando for esmiuçado a dinâmica e a prática do apoio fraterno. Ele funciona, então, hoje no Grupo Espírita Seara do Mestre. Nós temos um horário de quintas-feiras, das 19 horas às 20h30, para os assistidos. O horário do voluntário, como todos sabem, né, que se trabalham em casas espíritas, chega antes e sai depois. Então, nós temos meia hora antes para harmonização, receber os assistidos, e meia hora depois para nós fazermos a nossa avaliação e o fechamento do nosso trabalho. O trabalho também, como eu falei, né, que é norteado por este livro, que depois a gente vai explicar um pouquinho mais. E este livro é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo que fala no apoio fraterno, que vai apresentar essa estrutura que eu estou colocando hoje para vocês, que fala nos princípios, na prática e essa dinâmica de funcionamento. O capítulo 2 fala da dependência química na visão científica e espiritual. E o capítulo 3, a dependência química e infanto-adolescência numa leitura jurídico-espírita. Então, é todos esses que compõem o trabalho do apoio. E como anexo, né, que a gente sempre recomenda para que se leia e se entenda, os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. O trabalho, então, ele compreende a primeira parte, das 19 horas às 19h35, do acolhimento às pessoas que estão chegando, a prece inicial, oração da serenidade, lema de compromisso e apresentação individual. Ou seja, há uma disponibilidade em círculos, onde todo mundo é apresentado. É feito o trabalho de... Deixa eu postar aqui. Aqui tem uma fotinho. O pessoal chega na casa espírita e ele é conduzido a um acolhimento quando vem pela primeira vez, para explicar como é que é a dinâmica do trabalho. É numa sala separada. Numa sala onde acontece a reunião geral, com todos os voluntários e todos os assistidos, acontece a prece inicial, o nosso lema de compromisso e também a oração da serenidade, que depois eu vou, no caso, esmiuçar para vocês. O trabalho, então, é colocado em disposição de círculo, para que todo mundo se enxergue, para que tenha uma visualização mais equilibrada. E nesse processo dá-se os depoimentos. Quando a gente começa a fazer o trabalho,
nós temos uma divisão onde ficam dependentes e codependentes em salas separadas, que, a partir da dinâmica, eu vou colocar passo a passo para vocês. Então, a primeira parte, ela tem 35 minutos e ela compreende na parte da espiritualidade, onde todas as pessoas estão juntas, todos os voluntários, todos dependentes, todos codependentes. E é nesse momento que é levada a doutrina espírita a todos que comparecem ao nosso grupo. Nesse momento, a gente fala dos princípios à luz da doutrina espírita, fala das drogas, que também estão elencadas aqui no livro, tudo a respeito da doutrina espírita. Tudo é feito sempre um link com a doutrina. Então, a segunda parte eu já coloquei. Quando a gente separa os grupos, né, nós ficamos com 2 grupos. Temos um grupo maior, onde foi feita a espiritualidade para todos. Então, esse trabalho ele leva 35 minutos. A partir dos 35 minutos, nós temos 50 minutos para frente, aonde em 2 salas nós teremos dependentes numa sala e codependentes na outra. O que acontece? Aí, nesse momento, é a oportunidade do encontro do self, do indivíduo com o dos outros, que configura a oportunidade de discriminar, afirmar e consolidar a própria identidade. Um grupo coeso e bem constituído exerce principalmente nessa etapa uma importantíssima função de ser um continente de angústias e de necessidades de cada um e de todos. Então, o que acontece aqui? A gente faz nesses 2 grupos, simultaneamente, o que nós colocamos antes, a função do espelhamento, onde ocorrem os depoimentos, onde as pessoas falam de si, e nós temos voluntários, que são as pessoas que fizeram a capacitação para trabalhar no apoio fraterno e que fazem a organização dessa etapa, que no caso direcionam os depoimentos, fazem alguma condução se for necessário. Feito essa parte dos 50 minutos, isso aí nós temos o horário de 8 horas e 25 minutos. Faltam 5 minutos para nós encerrarmos o trabalho, deu 1h30. Todos ficam reunidos numa única sala novamente, e para fazermos a prece inicial, a oração da serenidade e o lema de compromisso. Aqui, algumas lembranças da doutrina espírita, que norteia sempre todo o trabalho do apoio fraterno. Então, o que eu quis colocar para vocês aqui? Um apanhado geral de como funciona o trabalho dentro da doutrina espírita. Um trabalho que tem um lado técnico, que vai ser sempre direcionado e dirigido pelas AMES, auxiliado no funcionamento dessa atividade, mas que, dentro da sua prática, não necessariamente feito por técnicos. Todo aquele que quiser ser voluntário, que estuda em grupo, dentro da sua casa espírita, fizer a capacitação, que é o que a gente tem hoje aqui, baseado no livro, estará apto a montar um grupo dentro da sua casa espírita. Precisa da ajuda dessa casa, do suporte da AME e da boa vontade em trabalhar. Então, isso tudo são os pré-requisitos para que a gente possa ter, dentro de uma casa espírita, não só atendimento fraterno, mas apoio fraterno, que foi colocado aqui no início, quando nós chegamos, que será que é atendimento fraterno? Então, eu só queria fechar esclarecendo. Apoio fraterno não é atendimento fraterno. Apoio fraterno é o grupo de autoajuda à dependência química. Atendimento fraterno é tudo aquilo que as casas espíritas fazem dentro da sua atividade de compreensão dos assistidos, das necessidades individuais dos assistidos. O apoio fraterno é um grupo que trabalha à luz da doutrina espírita direcionado à dependência química. Só a título de esclarecimento. Na última palestra, no caso desse circuito, vou falar sobre a dinâmica e o funcionamento do apoio. Ou seja, vou poder colocar mais especificamente todos os passos e como que funciona na prática esse trabalho dentro da doutrina. Muito obrigada. Bom dia a todos. Com grande alegria estamos aqui fazendo parte desse
painel da dependência química, nós que abraçamos também essa causa de auxílio aos nossos irmãos. Eu vou falar rapidamente sobre a estruturação física e logística do apoio fraterno, como que está estruturado, ou poderá estar estruturado dentro de uma casa espírita, este grupo de apoio. Então, nós vamos ver que o trabalho tem a finalidade de auxiliar na recuperação dos dependentes químicos e na sua relação com os codependentes à luz da doutrina espírita. É importante nós dizermos isso, como a Denise já falou, pelo fato de que nós temos que, sim, levar todos os esclarecimentos da doutrina que nos esclarece e que nos propõe uma continuidade da vida, para que aquele que estiver passando por essa situação, seja dependente ou codependente, também se faça sentir nessa proposta da imortalidade da vida. Então, nós vamos ver que o apoio fraterno busca justamente isso, colocar aquele que está sofrendo sobre essa dependência num grupo onde poderá ser atendido todas as suas necessidades. Para isso, basta que nós lembremos que nós devemos trabalhar o amor ao próximo. E esse amor ao próximo inclui também o envolvimento espiritual. Sabemos que a dependência química, ela vai abrir as brechas para a obsessão. Então, é importante que nós venhamos a lembrar de que o dependente químico, como todo o universo físico, está também envolvido pelo universo espiritual. Só que o dependente químico tem o envolvimento de espíritos que também usaram esta dependência na sua encarnação. Então, na casa espírita, nós vamos poder atender a sua relação íntima como um dependente e como também poderemos auxiliar os desencarnados que desencarnaram nessa dependência. Bom, o que é necessário para formar um grupo de apoio fraterno? O grupo de voluntários. Nós vamos ter, principalmente, os livros do Capacitando, a segunda edição, mais o DVD, e o contato com a AME Santo Ângelo, para a capacitação. A capacitação é fundamental, nós precisamos nos capacitar para tudo. Hoje nós nos capacitamos para fazer uma apresentação de PowerPoint, nós nos capacitamos para o uso de um celular modelo novo, então nós precisamos, com muito mais propriedade, nos capacitarmos. É fundamental a capacitação. E vocês que estão aqui serão os multiplicadores dessa ideia que hoje o Edson conseguiu concretizar dentro do Medinesp. Quem poderá ser voluntário do apoio fraterno? Estudantes da doutrina espírita. É fundamental, porque nós temos que estar inseridos na proposta da doutrina para levar um grupo de apoio à luz da doutrina espírita. Os membros das AMES que estudam e os trabalhadores espíritas em geral. Aqueles que conhecem realmente a doutrina espírita. Já fazem atendimento fraterno, já fazem o curso de passe, já estão inseridos na casa espírita, são os indicados para serem voluntários. Os voluntários necessitam ser técnicos em saúde para trabalhar no grupo do AF? Daí nós colocamos, não necessariamente. Os técnicos em saúde, membros das AMES, prestam assessoria na formação, capacitação, manutenção dos grupos, sendo ou não voluntários do grupo do AF. Por exemplo, se na minha casa espírita eu não tenho algum técnico em saúde, mas eu tenho vontade, eu tenho um grupo de pessoas que têm vontade, sim, de formar um grupo apoio fraterno. Posso fazer? Claro, porque as AMES
poderão dar essa assessoria técnica que não ocorre fisicamente no grupo. E isso é importante, porque às vezes a gente diz, não, nós espíritas não temos a formação para lidarmos com essas situações. Isso é para psiquiatra, graças a Deus, Santo Ângelo começou bem. Isso é para psicólogo, com o casal Cardoso, Edson e Denise. Mas nós podemos sim fazer esse trabalho, porque as AMEs têm o instrumental técnico, elas terão a condição de assessorar. Local ideal para as atividades do Grupo Apoio Fraterno. Nós vamos ver o Centro Espírita, o Hospital Espírita, a Associação Médico Espírita ou outro local, desde que possa ser uma instituição espírita. Isso é necessário. Nós não podemos ter pruridos de dizer que nós somos um grupo que professamos o apoio à luz da doutrina espírita. Ela tem que nortear as nossas rotas, os nossos caminhos. O horário de funcionamento do apoio fraterno. O dia e horário das reuniões deve ser um dia e horário que facilitem a frequência dos dependentes e codependentes e atenda à disponibilidade da maioria dos voluntários da instituição espírita. Por quê? Não adianta eu marcar num horário que para mim fique bom. Eu tenho que entender que eu estou num grupo. E esse grupo deve estabelecer o melhor horário. Porque se o grupo de voluntários estabelecer o melhor horário para a disciplina, a frequência, a não interrupção, aí o assistido virá. O assistido virá. Então, o grupo tem que estar coeso neste horário. E sem interrupção de férias e feriados. Por quê? Porque nós tivemos um caso, e depois eles com certeza relatarão, que se aquele dia pré-determinado cair num feriado ou nas férias, o assistido vai querer que o grupo funcione. Então é importante isso, pela experiência que eles já demonstraram, que não haja interrupção. Se estabelece aquele dia e não importe o que aconteça, o dia do ano nós teremos que estar ali presentes. O local do funcionamento do AF precisará ser específico, uma construção específica, já que nós sabemos que na casa espírita todas as salas são usadas para tudo. Graças a Deus, aquela oficina, aquele hospital de almas, aquele auditório, tudo é usado para tudo. Mas nós precisamos ter 2 salas isoladas acusticamente, uma da outra. Por quê? Porque, como ela falou, no primeiro instante estarão todos reunidos, depois sairão para uma sala os dependentes e para outra sala ficarão os codependentes com os voluntários. A outra, então, deve acolher um segmento desses assistidos, os voluntários e os codependentes. As condições da sala. O que tem as condições normais de uma sala que nós possamos utilizar para isso. Boa iluminação, banheiro próximo, número suficiente de cadeiras. Nós temos que estabelecer isso por quê? Porque depois que se inicia o trabalho, se fecham as portas. Mas as pessoas que estão ali, elas têm que estar bem acomodadas, para se sentirem bem, acolhidas. Eu não posso ter 5 cadeiras para 10 pessoas. Nós precisamos lembrar de que este tratamento também se dá nos 2 níveis. Esse tratamento do apoio, da acolhida, se dá principalmente a nível espiritual. E os assistidos não são espíritas na sua maioria. Eles encontram ali um local de acolhimento também para expor a sua dificuldade. Então, eles precisam, sim, dessa situação de uma sala que possa acolher. Materiais necessários ao funcionamento do grupo AF. O
Apoio Fraterno, aquele primeiro livro, Auxiliando Almas a Vencer a Dependência Química. Este segundo livro, Capacitando ao Apoio Fraterno, que tem essa capacitação, mas que também tem a explicação sobre a ação das drogas no cérebro, sobre a relação da família, que é muito importante, os codependentes junto a esse dependente, os banners que a gente utiliza e que também fazem parte do lema do compromisso e a oração da serenidade, o uso do crachá para todos os participantes. Isso é importante, eles serem recebidos, identificados, os voluntários também usarem crachá, para que as pessoas que estão chegando na casa possam saber a quem se dirigir. Porque as pessoas já venceram muitíssimas barreiras para acorrerem ao centro espírita. Às vezes elas vêm de outras denominações religiosas e que trazem como oposição justamente a doutrina espírita. Então, elas precisam ser muito bem acolhidas. Eu sempre digo que a casa espírita é a última opção que as pessoas chegam. Elas chegam assim, bom, se não der lá, então eu não tenho saída. Então, este é aquele que deve ser acolhido com os nossos braços de melhor acolhimento. E como nós não sabemos quem, nós temos que acolher todos muito bem. A água para a fluidificação e os exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele manancial de alívio para as aflições, de todos os matizes. Então, que nós tenhamos isso à disposição. Aqui o exemplar do banner, que é exposto no local, a oração da serenidade, que depois será esmiuçada na mecanização do trabalho. O outro banner, que é o banner da descrição, que é bem-vindo ao apoio fraterno. O que você ouve aqui, o que você diz aqui, o que você vê aqui, aqui permanece. Né? Como foi falado antes, pelo fato das pessoas se exporem. E elas têm que ter essa confiança de que o que ficar colocado ali, ficará ali. Independente se tenha 5 pessoas ou se estão ali 500 pessoas. A escolha do coordenador geral, isso vem justamente do próprio grupo. A liderança sai do próprio grupo. E os deveres do voluntário do AF, a caridade em primeiro lugar, né? Nós estamos ali num serviço ao nosso próximo, a ação no bem, o estudo que nos traz o conhecimento, a disciplina da responsabilidade. Hoje eu vou, amanhã eu não vou, chegou gente em casa, eu não vou. É a velha história dos trabalhadores da casa espírita, né? Para esse trabalho, fundamentalmente, nós temos que estar compromissados. Não adianta estarmos envolvidos. Temos que ter o compromisso. Temos que ser otimistas. Por quê? Porque os que chegam ali vão nos ter como referenciais, como referências. Se eu não for otimista de passar para aquele assistido uma situação de que ele tem saída, de que vai dar certo, de que ele tem que ser persistente, se ele encontrar ali um grupo que não lhe estimule o otimismo, ele não retoma. E a capacitação, que é fundamental, porque nos traz o planejamento. Todas as atividades são planejadas. O desenvolvimento do trabalho é planejado. A organização dos expositores, então, serve para esse planejamento. Instruir-se sobre os princípios e as atividades espíritas, instruir-se sobre dependência química. Eu não posso expor se eu não conhecer o que eu estiver falando. Eu tenho que estudar. Então, para o voluntário, é preciso estudo.
conhecer os 12 princípios do apoio fraterno que estão no livro e que depois o nosso amigo Madeira vai colocar para todos vocês. E estudar os 12 passos e as 12 tradições dos alcoólicos anônimos, que também está no livro. O cronograma de apresentações, as coordenações ficam, os coordenadores ficam encarregados de fazer e repassar os cronogramas e demais escalas. Isso é o planejamento. Existe aquele que coordena, o diretor do trabalho e os coordenadores de áreas, aqueles que vão expor os temas, expor a palestra, expor os princípios. Existe um planejamento, precisa existir, precisa ter organização. Eu sempre digo, aquele que levanta sem saber o que vai dizer, senta sem saber o que disse. Nós precisamos saber o que a gente vai dizer. As pessoas vêm olhando para a gente como referência. Então, nós precisamos organizar. Eu não posso chegar no dia e abrir o evangelho. Vou abrir ao acaso, vou fazer uma leiturinha. Não é assim que funciona. Existe um preparo a nível espiritual também que nos assessora. E nós somos os encarnados, eu sempre digo, nós somos os braços que executam a tarefa das mentes que nos assessoram. A divulgação do trabalho. Nós podemos divulgar o nosso trabalho na casa espírita através do atendimento fraterno, colocar para os atendentes fraternos que na nossa casa também tem um grupo de apoio fraterno, porque é o atendente que recebe a mãe do dependente, a esposa do dependente, o próprio dependente, e ele pode indicar, olha, a nossa casa tem, já que tu vieste aqui, traga teu filho, traga teu marido, ele vai assistir a palestra, depois em tal dia. Então nós precisamos integralizar os trabalhos na casa espírita. As outras casas espíritas também devem ficar sabendo que na nossa casa espírita já tem um grupo de apoio fraterno. E os profissionais de saúde mental, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, comunidades terapêuticas, centros de atenção psicossocial para o álcool e drogas, os CAPS-AD, e outros grupos de autoajuda, colocando a rede em funcionamento. Todos trabalhamos com a mesma meta, com a mesma finalidade, com o mesmo propósito, mas precisamos saber, eu me sinto bem naquele grupo que está sendo realizado na casa espírita. Este é o trabalho. Dentro do livro vem esse CD que mostra a dinâmica, mas nós precisamos estar capacitados para nos lembrarmos destas orientações do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós somos aqueles que vamos receber os aflitos. Não vamos carregar, como Cristo não disse que carregaria a nossa cruz, mas vamos tentar aliviar. Muito obrigada e vamos seguir com a explanação. Bom dia a todos. É uma satisfação novamente estar aqui falando justamente com o Edson, com a Denise, o Madeira e a Samira. Nós somos integrantes da Serra Gaúcha e gostaríamos dessa palhinha que está sendo dada hoje, nesse trabalho fantástico que o Edson desenvolve desde a virada, desde o início desse nosso século XXI, e a gente quer realmente que vocês se interem desse magnífico programa que veio, através da espiritualidade, ser consolidado pelo Edson, pela Denise e a equipe fantástica que eles têm, que hoje está o Edson e a Denise, um pessoal que trabalha incansavelmente, recebendo nas casas espíritas esses irmãos necessitados de amparo e necessitados de um redirecionamento. Nós trabalhamos e somos parceiros há muito, eu pediatra que sou, na parte preventiva, trabalhando muito com a família, porque nós não podemos deixar de entender que nós temos duas vertentes poderosíssimas
que são disponibilizadas nas casas espíritas e nem em todas e nem todo o movimento está fazendo. Nós temos que trabalhar a parte preventiva, nós temos que trabalhar cada vez mais no aconselhamento e na parte profilática às famílias, para que impeçam que esse dano social, essa pandemia que estamos enfrentando, seja evitada. Mas temos sim, através desse magnífico trabalho coordenado pelo Edson, que eu até pedi permissão para ele, que ele começou, porque todas as AMES têm uma vinculação direta, nós somos atrelados à AME Brasil, todas as AMES, mas temos por uma questão de respeito, e no Rio Grande do Sul assim funciona, uma interação muito grande com as nossas AMES. E a AME Rio Grande do Sul, quando o Gilson, então, ainda presidente, né, ele avalizou essa proposta, chamando o Edson. Foi realizado o primeiro Congresso Gaúcho de Dependência Química, lá em Santo Ângelo, há 2 anos atrás. O ano que passou, fizemos em Bento Gonçalves, foi um sucesso, consolidamos, né, Edson? E esse ano convido a todos que se programem, 18 de outubro, ainda nós não temos o local, sendo coordenado pela AME Rio Grande do Sul, o César Jeremias que está coordenando. Nós teremos o 3º Congresso Gaúcho de Dependência Química à luz da espiritualidade. É uma oportunidade ímpar. Oi? Em Porto Alegre, sim, em Porto Alegre. Com a capacitação completa. Isso é uma amostragem, gente, que a gente está trazendo. Porque os assuntos aqui são intensos, requer muito tempo. Então a gente está muito alegre, muito feliz com a oportunidade que a AME Brasil nos oferece para falar sobre isso. E tanto que essa temática eu vou abordar muito rapidamente, porque é a essência, porque nós sabemos o que acontece é que as famílias estão fragilizadas. O problema centrado na dependência está na família. As famílias estão desestruturadas por uma série de fatores. E nós temos que trabalhar intensamente nisso. Normalmente o codependente, que é essa parte que eu tentarei apresentar para vocês de uma maneira sucinta, é que realmente precisa do tratamento para dar suporte para o dependente. Muitas vezes o doente são os codependentes, e não o dependente que se manifesta, mostrando o problema que a família está, muitas vezes, colocando debaixo do tapete. Então, falar sobre um pouquinho para você sobre isso. Então, codependência é um transtorno emocional referente à conduta relacionada aos familiares dos dependentes químicos. E a gente fica muito alegre, e eu volto a frisar nesse trabalho do apoio fraterno, porque fazem praticamente 17 anos que nós estivemos, inclusive, na Bahia, e aí se iniciava 2 trabalhos, um em Brasília, e não me recordo qual era outro local, embora Minas Gerais já tenha um trabalho fantástico pela Minas Gerais também, com os dependentes, mas não existia assim um trabalho mais aprofundado que levasse isso às casas espíritas, ao movimento espírita. A gente via muita preocupação, que parece que nós espíritas voltávamos as costas a essa problemática que está causando tanto sofrimento a todos. Então, voltando, é de salutar importância que agora o Edson, que vai assumir dentro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil, essa coordenação. Vai levar isso a todos os recantos desse país. É claro, dentro de um planejamento, porque também ele não vai ter, de uma hora para outra, poder capacitar em todos os lugares, mas vai sim haver um planejamento. Depois ele vai colocar, eu estou me adiantando, em detalhes para vocês. Uma notícia auspiciosa que tanto precisávamos e necessitávamos. Trabalho. Estamos prontos, né, Edson? O codependente é a pessoa que se deixa afetar pelo comportamento de outra pessoa. Então, ela é obcecada em controlar o comportamento dessa. Nós sabemos disso. Normalmente, o codependente não quer ver o problema, ou quando vê, ele quer comandar. E muitas vezes, por falta de conhecimento, por uma falta de uma estrutura, porque todos nós vemos os erros dos outros, a gente não vê os nossos. E, consequentemente, muitas vezes na tentativa, né, nessa maneira obcecada que nós temos de enfrentar, de dizer, de impor, causamos mais problemas que benefícios. É muito difícil o codependente entender, a família entender que o problema está nela, e não na personagem, não no marido, não no filho, não na filha.
É muito difícil, os psiquiatras que o digam, né? A gente sabe disso. E o comportamento do dependente, do codependente, ele é considerar-se responsável pela outra pessoa, ele se acha que é o responsável pela pessoa. E muitas vezes ele não deixa nem a pessoa externar. Ele causa, então, um problema, é quase que um obsessor encarnado causando problema. Samira falou e lembrou muito bem dos obsessores que temos, né, na outra dimensão. Mas nós funcionamos como obsessores encarnados, causando lesões, muitas vezes, com dificuldades de recuperação. É aquele que sente ansiedade, culpa e pena de outra pessoa. São as desculpas. Sentir raiva da outra pessoa, muitas vezes, porque a gente quer muitas vezes impor a nossa vontade, e a gente não entende também as motivações e o que levou o dependente a procurar a droga. Sentir-se vítima da outra pessoa, né? Isso é comum, porque como a pessoa trai uma confiança, como meu filho, com tanto carinho que eu criei, que nós temos que não criar, nós temos que educar, né? Que eu eduquei, que eu propiciei, como esse filho querido, essa filha querida, partiu para a droga. Então, nós nos sentimos vítimas. A vitimização. E o codependente já começa a demonstrar, através dessas reações, essas inconformidades e a sua codependência. É o comportamento derrotista. Todos vocês devem ser testemunha, eu tenho amigos, eu tenho familiares em que ocorreram isso, se sentem derrotados, se sentem fracassados como pais. E aí tentam reverter, entra a culpa, onde eu falhei. Isso é comum em todos nós. Nós também como profissionais, por que eu não fui além? Negar a situação de dependência, esse é o mais comum, a gente não aceita. Porque o problema não é nosso, é dele ou é dela. O dependente químico, então, passa a ser o bode expiatório da família. Então, todo o problema da família passa a ser do dependente. E a gente sabe também que quando o dependente se reequilibra, a família se desestrutura de vez. Isso é muito frequente. Porque para todos os problemas da família, tudo fica escondido, tudo fica velado. E toda a culpa, todo o transtorno é do ou da dependente. Então, quando ele se estrutura, a família aí se esfacela. Isso também é muito comum. Comportamento do codependente também. Eles aceitam ser manipulados, eles arranjam acobertam, escondem, porque imagina, eu fracassei e demonstrar para a sociedade, para os meus familiares, as minhas falhas. Então, normalmente, eles são manipulados pelo dependente, cedem às chantagens, que a gente sabe as atrocidades, as ameaças que temos, quem tem contato sabe o que fazem, porque eles perdem toda a sensibilidade e perdem, através das alterações do lobo frontal, do pré-frontal, eles perdem todo o lado emocional e racional, e o que interessa e o objetivo é a droga, então, muitas vezes cedem às chantagens e muitas vezes são ameaçados até de morte dentro do próprio lar. São situações altamente aflitivas. Mas adotam o comportamento facilitador, vão adequando, vão ajeitando, e o dependente vai tomando conta da casa. Também tem isso. Os codependentes também preferem encobrir, sempre justificar a conduta do dependente a discutir. Isso é uma reação instintiva, é normal, a gente tentar sempre justificar. É o famoso carrossel da dependência química. Passei uma. O dependente químico agindo ao redor, os codependentes estão reagindo, todos estão vivendo em função do dependente, aquilo que eu falei. Fica toda essa função, toda essa dinâmica familiar alterada em função desse dependente. O personagem central desse drama é o dependente químico, ele é vítima e tirano ao mesmo tempo. Por vítima, porque suporta em seu organismo e comportamento as consequências que as drogas produzem. E é um tirano porque, perturbado psiquicamente, ele manipula, ele mente e até agride seus familiares, se preciso for, para conseguir a droga, que nós sabemos.
né? Moramos em Bento Gonçalves, e a Samira é de Caxias do Sul, nós tínhamos uma amiga muito particular que tinha um filho drogado, ele vendeu a casa, ele vendeu tudo. Elas tiveram que morar numa casa de alguém que emprestou, porque foi impressionante. E eles tentaram de todas as maneiras, eles estavam doentes e não sabiam, espíritas, né? Ela é uma trabalhadora fantástica, mas estava num compromisso tão grande, que quando eles viram, tinham dificuldades financeiras, mas quando viram não tinham nada. É muito sofrível, muito sofrível. Quando as evidências confirmam, há dependência química na família. Aceitam buscar ajuda médica sempre quando tem problema. Para quem? Para o dependente. Eles nunca aceitam que a família está doente. Pensam que só ele precisa da ajuda. Chegam geralmente desorientados ao grupo de apoio, começam a entender a dependência como uma doença, eles percebem que precisam mudar as suas atitudes e comportamentos, e aí começam as suas mudanças. Só um momentinho que eu dei Começam as suas mudanças, aí eles começam a aceitar o tratamento, entende que também a codependência é uma patologia, mas no primeiro momento, o Edson pode esmiuçar isso e a Denise muito maior, porque eles têm um atendimento praticamente há quase 15 anos, eles sabem exatamente essa dinâmica, né? Até a aceitação por parte da família, quando eles estão num grau muito avançado. O surgimento das culpas, as gerações das crises, a necessidade de mudanças e tomadas de atitudes. Então, inicia-se o processo de busca por disciplina, por regras, por limites, por condutas e por exigências. E só para lembrar para vocês, esses dados são estarrecedores, como a família está comprometida e não percebe a idade que os indivíduos mais experimentam as drogas. Vocês vejam que o grande carro-chefe é o álcool, nós sabemos todos. E o álcool sempre está o álcool, e depois vem o resto das drogas juntas, mas o álcool está sempre presente. Nós temos o Instituto Nacional do Câncer nos traz esses dados. Olha a idade que eles começam a experimentar as drogas. 52% de 13 a 18 anos, mais 13% dos 10 aos 12. Então nós temos 65% dos 10 aos 18 anos, gente, é alarmante. Eu não estou falando nem do crack, que os psiquiatras sabem, tem crianças de 5 a 6 anos sendo tratadas. Eu nem vou falar da geração nascida da geração do crack. Né? Então a coisa é estarrecedora. Que bom que o apoio está crescendo. Missão do voluntário: acolher, ajudar as pessoas a buscarem as respostas dentro de si mesmas. Mas é importante para esse acolhimento, para esse atendimento, é a vontade do dependente para sair da droga. Há necessidade de todo esse trabalho para que o codependente aceite, e a partir da aceitação, aí que começa a melhor. Porque a família, o apoio da família é fundamental para a recuperação do dependente. Se ela não está reequilibrada, por isso todo esse trabalho que é feito. Porque a essência é reestruturar a família. E reestruturando a família, nós vamos conseguir efetivamente recuperar o dependente. A sensação do dependente sempre é de abandono e desamparo. Porque sem a droga, ele se confronta com a experiência do vazio. Porque quem se droga a gente sabe os mais variados motivos. A gente trabalha muito com adolescente, a gente faz muitas palestras em escolas, a gente faz muito feedback. E a gente sabe que muitas vezes eles vão pela galera, mas a grande maioria que vai, todos têm algum problema de relacionamento, tudo é relacionado à área emotiva, sempre. Porque filho bem preparado, eu sei que dói, muitas vezes a gente tem um filho querido, que pode ser que muitos de vocês tenham, dói, porque a gente se culpa, mas houve algum momento, houve alguma falha, sempre alguma coisa relacionada à área emocional. Por isso o cuidado que nós temos que ter, o trabalho que a gente trabalha com muita intensidade, um trabalho preventivo.
Os alertas. Nós vemos os danos que a droga está causando. Inclusive, falamos rapidamente ontem sobre as drogas legais, que nós médicos também, afiançamos em determinadas patologias que estão sendo muito hipervalorizadas e hiperdiagnosticadas. E estamos também introduzindo nós a droga. Nós, como médicos, também temos que reciclar muitas coisas, também que somos causadores também dessa problemática. De novo bati errado. Bom, o grupo de apoio fraterno é o grupo de apoio, tem que ter a confiabilidade no grupo e sempre a esperança em algo melhor. O codependente tem que aprender a dizer não. Amo você, mas não amo a sua atitude. Tem que buscar com denodo que o filho volte para o rumo certo. E isso se faz através de amor, muita dedicação. E a gente consegue. Todos conseguimos. Não podemos desistir nunca do dependente, pior que for a situação. Mas temos que aprender. E para isso, muitas vezes, nós temos que ir no apoio fraterno, nós temos que entender isso e nos reciclarmos para enfrentarmos e recuperarmos esse nosso ente amado que está doente e precisa de toda a nossa estruturação para que ele também tenha amparo e se reestruture. Quando o dependente recusa se tratar, a família dá o exemplo, participando ativamente do processo. Não adianta, ele não quer, mas se a família começa a entender e começa a se reestruturar, já é o início. Vejam a importância. E não é difícil, como o Edson vai colocar. As casas espíritas têm que começar a acolher. E nós temos a doutrina por trás, que nos assessora, nos completa. O problema não é só do dependente, é de todos. E de todos somos todos nós, como família e como cidadãos. A droga é para ser combatida por todos nós. O problema não é mais do dependente ou daquela família do meu amigo, é de todos nós. Todos nós temos responsabilidades. E se no momento todos acordarmos e nos empenharmos, nós vamos começar a debelar essa pandemia que está causando tanto sofrimento e destruindo tantos lares. Isso nós, como cidadãos, temos que ter a nossa postura e a nossa atitude modificada, para que efetivamente a gente não enfrente o problema e a gente minimize o problema do sofrimento do nosso próximo. O tratamento da codependência, a psicoterapia, grupos de autoajuda, terapia familiar, fundamental, a espiritualidade, o sentido da vida, independente da religiosidade. Mas nós temos uma ferramenta chamada doutrina que nos mostra seres imortais que somos. E os benefícios com esse entendimento, com as modificações que podem se operacionalizar dentro de cada família, independente do seu credo. A contribuição, então, da religiosidade, através das preces, auxiliando a unir forças inspiradoras, os ensinamentos que revelam o sentido espiritual da vida, estimulando o crescimento em ritmo, isso que eu falei da nossa amada doutrina. Lembrando sempre que o Cristo nos vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas como propósito final, proporcionar a transformação do estilo de vida do ser humano, construindo estilos mais saudáveis, lembrando esse fantástico Mandela, que nos diz: somos construtores de nós mesmos. Eu agradeço a Deus por me permitir, porque por maior que seja a luta, eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Então, vejam que frase, vejam que feito, vejam que exemplo de vida, que todos nós também podemos fazê-lo. Família tratada poderá resgatar seu dependente das drogas. E para finalizar, nós sabemos que dizer não às drogas é dizer sim para a vida. Viva e seja feliz. Obrigado a todos.